Olá, meu nome é Gabriele Leite. Eu vou apresentar um trabalho sobre opioides. Esse trabalho está sendo apresentado à disciplina de terapêutica médica do quinto período do curso de medicina da PUC Minas, Campus Betim, e o nosso professor é o professor Tiago. Eu vou começar então falando sobre a origem dos opioides. Eles são oriundos de uma planta chamada papoula, que é cultivada até 5.000 anos atrás e é datada pelos sumérios. E ela é responsável pela produção de ópio, que é uma das drogas mais antigas do mundo, né? A morfina, propriamente dita, foi descoberta no século XIX e ela recebeu esse nome em homenagem a deus Morfeu, que é o deus do sono. Falando um pouco da farmacocinética e da farmacodinâmica, os opioides eles vão agir por meio de receptores Mi, kappa e delta. Os receptores Mi eles têm grande importância clínica porque a sua ação é a analgésica principal. E ele vai inibir as vias nociceptivas e reduzir os neurotransmissores pré-sinápticos. O receptor kappa ele tem relação com a dor visceral e a nocicepção térmica, e o receptor delta ele vai exercer função na dor mecânica e inflamatória. E aí esses medicamentos vão atuar promovendo a abertura dos canais de potássio e inibindo a abertura dos canais de cálcio e voltagem dependentes. E aí, como eu falei, eles vão agir também na redução de liberação de neurotransmissores. Esses fármacos normalmente são utilizados em pacientes com dores crônicas e leves, e a sua via de administração pode ser por bomba de infusão, via oral, via retal e intratecal. O metabolismo desses fármacos eles passam pela glucuronização, que ele vai ser glucuronizado no fígado e a partir daí ele vai conseguir atravessar a barreira hematoencefálica e serão hiperativados e vão ficar até 2 vezes mais potentes. O tempo de meia-vida desses fármacos é curto, dura cerca de 2 horas. A excreção deles é 90% renal e o resto vai circular pelo corpo até ser excretado de forma enterohepática. Falando do mecanismo dos receptores, o receptor Mi ele vai atuar no neuroeixo, que é a medula espinhal e o cérebro. Já o kappa e o delta vão atuar no córtex cerebral e vão regular a atividade do receptor Mi. Falando um pouco sobre os agonistas fortes dos opioides, eles são a morfina, hidromorfina e oximorfona. Vão se ligar aos receptores ativando o sistema GABAérgico e são usadas em dores fortes e moderadas que não são tratadas com agonistas leves e moderados, que são a codeína, oxicodona e hidrocodona, que são utilizados em caso de dores leves e algumas moderadas que não são tratadas apenas com anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos. Os antagonistas são nalorfina, naloxona, metilnaltrexona e analtrexona. São importantes na reversão dos efeitos tóxicos dos opioides. E a naloxona ela vai agir através da inibição dos 3 receptores opioides, mas vai agir com mais força sobre o Mi e o kappa. Falando um pouco sobre o controle da droga no Brasil e no mundo, nos últimos anos, no Brasil houve um aumento de 465% na venda e no consumo dos opioides. A codeína e a oxicodeína são os principais responsáveis, uma vez que elas são utilizadas na terapêutica de pacientes oncológicos com dor aguda, intensa e crescente. E o uso desses fármacos está associado a alguns riscos graves, dentre os quais está a dependência e o abuso que podem levar à overdose. Em casos de abuso de opioides, deve ser oferecido tratamento baseado em evidências, como o que é assistido por buprenorfina e metadona. Existem alguns protocolos e diretrizes da Latin American Pain Federation, que são, dentre eles tem o incentivo na educação de profissionais e de pacientes, a criação de um maior número de políticas públicas, a criação de um sistema digital informativo e a maior obtenção de dados através de hospitais e sistemas de saúde. Como já é de se imaginar, o uso crescente desses opioides sem prescrição médica representa um grave problema à saúde pública, porque eles podem desencadear alguns transtornos psiquiátricos, além da dependência química, que é uma condição crônica, e apresenta recaídas bem frequentes e pode até levar ao óbito por overdose, e também ela causa a síndrome de abstinência. Para concluir, nosso grupo entende que esses fármacos são bastante necessários e importantes
no controle e no tratamento da dor, principalmente para pacientes que sentem dor fortes e crônicas. Porém, é necessário também algumas políticas no sentido de educação da população e de fiscalização também, tanto da venda quanto da compra e do uso desses fármacos. Essas são as nossas referências e muito obrigada.